Menos impostos? Pois é, Guedes quer reduzir o imposto de renda das empresas em até 5%. O ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, participou na última terça-feira de uma coletiva para anunciar os resultados de arrecadação do mês de maio deste ano. Pois é, e com muito otimismo, Paulo Guedes falou dos resultados históricos conquistados aí nesta apuração. Vamos ouvir o que ele disse, olha só. A economia brasileira continua surpreendendo favoravelmente. Mês de maio, a arrecadação chegou a 142 bilhões. É um recorde histórico e é um crescimento de quase 70% em relação ao mesmo mês de maio do ano anterior. E o acumulado de janeiro a maio, os primeiros 4 meses do ano, chegou a 744 bilhões. Primeiros 5 meses do ano, chegou a 744 bilhões, que é um acréscimo real de 21% sobre o mesmo período do ano passado. Pois é, e o ministro também aproveitou o resultado favorável desta arrecadação e anunciou que o Ministério da Economia está refazendo os cálculos para aumentar de 2,5% para 5% a redução do imposto de renda das empresas. Ou seja, a intenção é alterar imediatamente a proposta de ajustes no imposto de renda e entregue ao Congresso Nacional no final da semana, para reduzir ainda mais o imposto das empresas. Veja a explicação dada pelo ministro nesse sentido. Vamos ver. A economia brasileira realmente está em pé novamente. Todos os setores aumentando a arrecadação, não só na distribuição setorial de extrativa, mineral, comércio no atacado, comércio no varejo, financeiro, não só essa grande dispersão, ou seja, todos os setores avançando em marcha e arrecadando mais, mas alguns deles já passaram os níveis de arrecadação histórica. Inclusive, esses últimos 4 meses, dentro dos 5 primeiros meses do ano, os últimos 4 particularmente, são recordes históricos. Apenas janeiro do ano passado arrecadou mais do que janeiro desse ano, a preços constantes. Tudo isso é em termos reais. Então, é inequívoco que o Brasil já se levantou e a economia está caminhando com uma velocidade bem acima do que era esperado na virada do ano. É importante dizer isso, particularmente porque nós estamos à beira de uma reforma tributária. E nós temos um compromisso que é exatamente de não deixar que os impostos sufoquem o empresariado brasileiro. Nesse segundo capítulo da reforma tributária que nós mandamos um sinal muito claro. Por 40 anos, os impostos das empresas subiram. O nosso governo quer reduzir a arrecadação sobre empresas, em termos reais. Então, esse aumento que está existindo, evidentemente, uma parte desse aumento é cíclico. O que é cíclico, você não pode transformar em reduções de alíquotas e reduções de impostos. Mas o que é permanente, o que é estrutural, o que é orgânico, nós devemos transferir para as empresas. Então, e nós não temos compromisso com erros. Se houve erros de formulação nas nossas hipóteses e a arrecadação estiver vindo acima do que esperávamos, nós temos que transformar isso em redução de simplificação e redução de outros impostos. Então, o primeiro sinal que nós queríamos dar é que, se por 40 anos os impostos sobre as empresas aumentaram, nós, pela primeira vez, estamos reduzindo impostos. Anunciamos uma redução de 2,5% no imposto de renda de pessoa jurídica. Aparentemente foi pouco. Pela força da economia, nós temos que passar de 2,5% para 5%, pelo menos, imediatamente. Uma redução de 5%, em vez de 2,5%. Nós estamos já recalibrando os nossos cálculos para ver se isso já é possível agora. Como eu disse,
temos compromisso com a nossa orientação. O presidente, desde o início, disse o seguinte: nós vamos tributar menos, nós vamos fazer o controle pelo lado de despesas, o maior controle de despesas, e não fazer como os últimos 40 anos, onde as despesas subiam descontroladamente e o governo ia sempre aumentando os impostos. Foram 40 anos de aumento de impostos generalizados. Então, o primeiro sinal que nós queríamos mandar é o seguinte: pela primeira vez em 40 anos, nós vamos reduzir as alíquotas de impostos sobre a pessoa jurídica, sobre as empresas. Além da redução do imposto de renda das pessoas jurídicas, Paulo Guedes também falou sobre a tributação de dividendos isenta no Brasil desde 1996, assim como sobre os rendimentos de capital. Vamos ouvir o que o ministro da Economia falou sobre este assunto. Veja bem. O segundo sinal que nós queríamos mandar também é o seguinte: nos últimos 25 anos, com governos de centro-esquerda, coalizões políticas de centro-esquerda, não houve coragem de tributar os rendimentos de capital, os dividendos. O Brasil e a Lituânia são os dois únicos países do mundo que não cobram impostos sobre dividendos. A alíquota média nos países da OECD é em torno de 25%, 26% de cobrança sobre dividendos. Há países que cobram 40%, há países que cobram 30%, e nós estamos colocando a alíquota em 20% sobre dividendos. É o primeiro governo também, nesses últimos 25 anos, que ousa cobrar os impostos sobre dividendos de capital, sobre rendimentos de capital. E os cálculos iniciais, tem muita gente dizendo que, mas nós estamos pagando muito, Não, estão pagando pouco. Como rendimento de capital, 20% é pouco. É menos do que ganha um assalariado. Mas é porque nós já pagamos na empresa. Ora, na empresa nós vamos reduzir. Uma coisa é o pagamento de impostos pela empresa. A empresa é um mecanismo de acumulação de recursos para fazer investimentos, para fazer inovação, para criar emprego e renda. É um mecanismo que permite justamente o aumento de produtividade dos salários, o aumento de salários, porque à medida que se acumula capital nas empresas, à medida que se acumula tecnologia nas empresas, se aumenta a produtividade do trabalho e aumenta os salários. Então, é uma engrenagem que, conceitualmente, os impostos têm que ser cada vez mais baixos, porque é simplesmente uma engrenagem econômica. Agora, quando o dinheiro sai da engrenagem e vai para os detentores de capital, são os rendimentos de capital, são os dividendos, aí sim é que os impostos têm que pegar. Então, nós estamos reduzindo os impostos para as empresas. Há 40 anos isso não acontece no Brasil. E nós estamos tributando os rendimentos de capital. Há 25 anos que os sucessivos governos não têm a coragem de tributar os rendimentos de capital. E 20% é uma alíquota bastante moderada. Finalmente, o ministro explicou a terceira grande mudança proposta na fase 2 da reforma tributária, que trata do aumento da faixa de isenção. Vamos ver. O terceiro sinal que nós queríamos mandar é que justamente o Brasil é um país de renda média baixa. Nós somos prisioneiros da armadilha de baixo crescimento. Nós não conseguimos escapar ainda da armadilha dos países de renda média baixa. E nós tributávamos os assalariados simplesmente pela facilidade de arrecadação. Como é fácil tributar no contra-cheque, o Brasil tributava excessivamente trabalhadores de baixa renda, assalariados de baixíssima renda. Daí nós aumentamos o limite de isenção de 1.900 para 2.500. Repito, não temos compromisso com erros eventuais de calibragem ou na dose desses movimentos. O importante é o que nós estamos sinalizando: menos impostos para as empresas, mais impostos para os rendimentos de capital, menos impostos para os assalariados,
principalmente salários baixos. Todos os 32, 33 milhões de declarantes terão uma redução de seus impostos. Mas a redução é maior justamente nas faixas mais baixas. Então, queríamos deixar bem claro isso. Esse aumento de arrecadação forte que está vindo, e o nosso secretário da Receita agora vai analisar todos os resultados com os senhores vão ver particularmente um gráfico que mostra a retomada em V da economia brasileira. Vocês vão ver que em 2015 houve um pico na arrecadação, na média móvel de 12 meses, ela vai em 2015, chega a um pico e começa a descer. O Brasil em 2015 começa a descer. Vai até as portas do inferno, lá embaixo. Quando ele começa uma breve reabilitação e recuperação, começa a subir novamente, em 2017, 2018, 2019, somos atingidos pela Covid e vamos até o inferno. A queda é maior ainda do que a queda anterior, nessa média móvel. Foi um colapso súbito. Nós desabamos no abismo da pandemia. E voltamos em V. E já estamos de novo onde estávamos em 2015, um pouco antes do colapso. Os nossos números mensais dos últimos 4 meses já são recordes históricos. Mas como nós estávamos no fundo do poço, há 10, 11 meses atrás, a média móvel ainda não chegou ao pico. Mas já está contratado que nós vamos passar desse pico. Então, o Brasil vai estar nos próximos meses já com uma arrecadação acima do que tinha em 2015, antes do colapso da economia brasileira, com as duas grandes recessões. 2015 o PIB caiu 3,5%, 2016 o PIB caiu 3,5% de novo. Quando nós estamos começando a nos recuperar, isso está bastante claro na série, ao colapso da pandemia, só que voltamos em V, numa velocidade não vista antes. Nenhuma recuperação econômica brasileira foi tão forte, tão rápida, com volta de todos os indicadores, consumo de energia elétrica, consumo de combustível, arrecadação, todos os indicadores mostram que a economia brasileira se levantou vigorosamente. E nós continuamos com o nosso compromisso de tirar o Estado do cangote do povo brasileiro. Esse aumento forte da arrecadação nos dá ainda mais força para avançarmos na nossa direção de reforma, que é desonerar as empresas, desonerar ou reduzir os impostos sobre os trabalhadores de baixa renda. E sim, tributar pela primeira vez em 25 anos os rendimentos de capital, que estavam isentos. Então, eram governos que se diziam preocupados com a desigualdade social, mas não tiveram jamais a coragem de tributar os rendimentos de capital. Aliás, a não tributação dos dividendos foi um ato, há 25 anos atrás, de um governo de centro-esquerda, e que os governos seguintes não tiveram a coragem de voltar atrás. Reconhecer que essa desigualdade, em grande parte, foi produzida porque há 25 anos, quem tem as maiores rendas no Brasil e que vive de dividendos não paga impostos. São 25 anos sem pagar impostos, na pessoa física. E então, o que você achou dessas novidades anunciadas pelo ministro Paulo Guedes? Será que pelo menos uma delas realmente será implementada na prática? Pois é, não está nada fácil, mas claro, vamos seguir por aqui acompanhando. E para você que chegou até aqui, aproveito para lhe pedir aquela gentileza de sempre. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações, porque sim, são informações importantes de utilidade pública e podem de fato ajudar muita gente. E claro, se você ainda não fez, também não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal de negócios e ativar ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui diariamente. Assim sendo, eu me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide dos seus. E lembre-se,
tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.